Olá, bom dia a todos, como vai? Paz do Senhor Jesus. Estamos novamente aqui para mais uma aula do livro de Gênesis. Gênesis, o início de todas as coisas. E nessa manhã, hoje, domingo, pela manhã, onde a data em que esse vídeo é liberado, quero trabalhar com vocês esse assunto que muito tem envolvido políticas, muito tem envolvido algumas pessoas engajadas em militar a respeito desse assunto, que é a criação da mulher. Então hoje nós vamos falar sobre a criação da mulher e todo esse aspecto bíblico que envolve a criação da mulher. Então, antes de mais nada, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Vamos ler hoje do verso 18 ao verso 25, e é onde Moisés descreve a criação da mulher. Vamos lá, Gênesis, capítulo 2, verso 18 ao 25, diz assim, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, todas as aves dos céus, os trouxe então a Adão, para este ver como lhes chamariam. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi então o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves do céu, a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou então Deus uma das suas costelas e cerrou o lugar com carne ali onde ele tinha feito a incisão, né? E da costela, versículo 22, que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe então a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Algumas versões dizem chamada mulher, porque do homem foi tomada, e algumas outras versões dizem algumas outras coisas. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, vamos orar. Vamos colocar esse tempo na presença do Senhor. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por esse tempo, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra e a liberdade, Senhor, de falarmos sobre ela e aprendermos e fazer com que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, Senhor. Que nesta manhã, nesta tarde, qualquer horário que meu irmão e minha irmã esteja vendo, Senhor, esta aula, este vídeo, que eles sejam abençoados, Senhor, que a mente e o coração deles estejam conectados ao trono da graça de Deus, para que eles possam ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor tem através da Tua Palavra para o seu povo, Senhor. Nessa manhã nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, nas aulas anteriores a gente tinha falado a respeito da criação, do final da criação e da criação do homem em si, para que de fato Deus concluísse tudo aquilo que ele havia feito, né? Então, Deus chama os animais para a presença de Adão, e Adão vê que não havia par correspondente para ele. Então Deus decide fazer essa última formação, essa última obra, que é a mulher, né? Até isso é motivo de bastante brincadeira, né? Porque o homem foi o rascunho e a mulher foi a obra de arte definitiva e tudo mais, né? E de fato há algo especial na criação da mulher, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso hoje, tá? Então, nós vimos também como é que Deus criou e demonstrou a sua bondade através da criação de um jardim, né, cercado de rios de água, com fartura de águas, né, diz a palavra de Deus, cercado por muitos rios, abundância de rios,
com árvores frutíferas, com uma vegetação, tudo isso dentro de um lugar onde Deus havia preparado para colocar um homem, que era o Jardim do Éden, né? Rica em ouro, aquela terra, rica em pedras preciosas como ônix, né? Resinas aromáticas como o bidélio, como a gente falou a respeito disso na semana passada, né? E ainda Deus colocou 2 árvores especiais no centro do jardim, né? Para que essas árvores, que era a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, que elas definissem então esse relacionamento com Deus que o homem teria. Então, se obedecesse, o relacionamento com Deus seria ótimo, excelente, mas se desobedecesse, uma catástrofe aconteceria, que foi o que aconteceu, e a gente vai estudar isso a partir do capítulo 3 de Gênesis, ok? Então, Deus demonstra a sua bondade, a sua misericórdia em toda a criação para o homem, e não parou por aí, né? Deus começa a demonstrar ainda mais essa misericórdia quando vê o homem que ele está só, né? E então ele decide criar a mulher, e a benevolência do Senhor chega até o homem com a criação da mulher, não é? De fato, a palavra de Deus ainda fala isso, se eu não me engano, foi Paulo quem expressou isso, que aquele que se casou, né, conheceu a sua mulher, alcançou a benevolência do Senhor, né? Então, de fato, nós somos completos quando nos casamos e tudo mais, mas porque esse é o plano de Deus, de fato, e a gente vai falar a respeito disso, né? Então, o relato da criação da mulher também é uma expressão da bondade de Deus e do amor dele. E nós podemos dividir esse relato da criação da mulher em 4, né? A primeira delas é que Deus, de fato, decidiu criar uma auxiliadora idônea, como está no versículo 18, né? A segunda parte seria a preparação do homem para receber essa mulher, essa auxiliadora que Deus haveria de criar no versículo 19 e 20. No terceiro ponto que a gente pode destacar aqui é o versículo de 21 a 23, onde Deus de fato compõe, faz a mulher, né? E no versículo 24 e 25 há um comentário de Moisés a respeito disso em aplicação ao povo de Israel, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, né? Então, começando a abordagem aqui, iniciando, né? A partir ali do verso 18, Deus então ele decide criar a mulher, decide fazer com que a mulher seja presente na vida ali do homem, né? Então, Gênesis 2:18 diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então a declaração de Deus não é bom que o homem esteja só. Ele continua depois, far-lhe uma ajudadora idônea e tal para ele, tal. Mas há uma ruptura aqui nessa expressão, porque nós vemos durante os 7 dias da criação, né? Deus havia dito que tudo era bom. Ele criou as aves, criou as águas, criou os animais, e no final do dia ele viu que isso era bom. E aí no final da criação ele disse que isso era muito bom, que isso era bom ou muito bom. E pela primeira vez há então essa negativa do Senhor, né? Que o homem estava só e isso não era bom, né? Não era bom porque não era o plano de Deus que ele ficasse só, né? O homem estava incompleto naquele momento, né? Então Deus criou o homem e haveria de criar então a sua companheira, né? Por que não era bom que o homem ficasse só nessa altura da criação, após então Deus já ter criado todas as coisas, e olha para o homem, ele está só, então Deus toma uma decisão e cria a mulher. Okay? Então por que não é bom que o homem fique só? Primeira coisa, por conta da solidão, né? Por mais que houvesse uma multidão de animais, o céu
cheio de estrelas, né? Anjos no céu. Não sei se Adão contemplava os anjos ali no mundo espiritual, assim como Deus, né? Havia livre acesso ao Jardim do Éden, plantas em muitas diversidades ali no jardim, mas ninguém era semelhante a ele. Ninguém se parecia com ele, ninguém correspondia, estava à altura do homem, né? Então ele estava em solidão ali naquele momento, e não é bom que o homem fique em solidão. Segundo ponto é que, de fato, a ordem de Deus de povoar o mundo, né, de multiplicar a raça humana, ele não conseguiria fazer isso por si só, né, sozinho. Como ele faria isso, né? A palavra de Deus diz que trouxe a eles os animais em pares, possivelmente, né? Então ele viu que ali havia um casal que precisaria para se reproduzir, para povoar o mundo. Então somente com ele não seria necessário, não seria possível, né? Diferentemente dos anjos, né? Os anjos foram criados desde o número onde Deus decidiu criar os anjos até hoje é o mesmo número. Eles não se reproduzem, eles não crescem, eles são seres criados da mesma forma que eles são hoje. Alguns decidiu sair do céu e acompanhar Satanás, né? Outros continuam na companhia de Deus nos céus, nas regiões celestiais, né? Então, assim como os anjos, o homem não foi feito em larga escala, né? Deus não fez muitos homens e eles então acompanham e acabam de fato existindo até hoje. Esse não foi o plano de Deus. Deus fez uma matriz, né? E através dessa matriz muitos iriam ser criados, seriam reproduzidos, né? Então, diferentemente do anjo, Deus cria uma matriz, um homem, um correspondente da raça humana, e através dele tem esse relacionamento, e como herança, todo ser humano recebe tudo aquilo que Deus deu a Adão, e tudo que ele perdeu consequentemente também, ok? O terceiro ponto aqui, que não é bom que o homem fique só, o primeiro pela solidão, o segundo, que não havia possibilidade de perpetuação da espécie humana da forma com que o homem estava só ali antes da criação da mulher, né? Terceiro ponto aqui é porque Deus é um Deus de distinção, né? Deus mais uma vez distingue o homem, né? Cria para ele não um genérico, né? Um macho, fêmea, um elefante e uma elefanta, um gato, uma gata, um cachorro, uma cachorra. Não, Deus especialmente planeja e faz a mulher conforme a altura daquilo que o homem precisa, a excelência da criação de Deus, né? Ele distingue, ou seja, olha, os animais eu fiz, mandei, houve e a coisa aconteceu. Mas com o homem, a sua companheira, ela é especial, ela é diferente. Há algo que eu preciso colocar nela para ajudar o homem, para auxiliar o homem, para que ele, de fato, consiga ter uma correspondente nesta terra, né? Alguém que o complete, alguém que entenda, que ajude, que o satisfaça, né? Além do mais, em quarto ponto, e essa distinção, voltando um pouquinho, né, antes do quarto ponto aqui, para encorajá-lo, né, uma auxiliadora, Deus fala que aqui no verso 18, que criaria a ele uma auxiliadora idônea. Então, que auxiliadora é essa? Auxiliaria ele a cumprir e obedecer à vontade e o plano de Deus expresso a eles ali no Jardim do Éden. Então, isso é importante que a gente saiba, para que, de fato, há uma distinção aqui, né? De não comer do fruto, ajudá-lo a não entrar nessa enrascada, auxiliá-lo em tudo isso. Sou um pouco irônico, né? Porque foi Eva quem levou o fruto até Adão, e isso
por mais que soe complicada essa situação, né? De fato, a mulher cumpre aqui o seu propósito, né? De fato, de auxiliar, de dar ideias, de enxergar algo que o homem não estava enxergando. Neste aspecto foi negativo, mas a mulher tem essa qualidade positiva também, ok? Quarto ponto aqui, e último nesse trabalhar aqui, nesse desenvolver, é semelhança, né? Então Deus cria o homem e vê que não é bom que ele fique só por função da solidão, função que ele não conseguiria se reproduzir sozinho, em relação que ele é um homem distinto, então ele precisa de uma mulher distinta igualmente, né? Porque Deus é um Deus de distinções. E não havia ninguém semelhante a ele, né? Então Deus cria algo da própria carne dele, né? Da própria essência do próprio homem que o complete. Ele corresponde então à mulher, não, que esteja diante dele, que seja idônea, que esteja à altura, que correspondesse ao desejo e à grandiosidade da excelência da criação de Deus, né? A mulher, ela precisa estar à altura, não um animal qualquer, ele não é qualquer outra coisa, não, ela precisa estar à altura, ter o intelecto, ter a correspondência, né? Gerar descendência da mesma essência, né? Da mesma natureza, para cumprir a ordem de Deus e gerar então esses descendentes semelhantes, a imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus soprou, né, o fôlego de vida a Adão, através da imagem e semelhança de Deus, assim também os descendentes através da mulher seria herdado, né? Seria passada essa característica para esses descendentes. E aí, então Deus cria a mulher, né? Antes disso, verso 19, então na segunda parte aqui, que a gente separou, né, em 4 partes aqui, o estudo dessa criação da mulher. Deus então ele prepara o homem para a criação dessa mulher, para a criação dessa excelência da criação, de tudo isso que Deus havia planejado, né? Então prepara o homem para receber essa mulher, né? Deus não decidiu apenas e enfia a goela abaixo tudo que ele pensou e planejou para o homem. Não, ele tenta convencer o homem de que aquilo é necessário. Convencer de tal forma que ele entenda que a vontade de Deus é para o melhor dele, né? Então, versículo 19, Deus continua falando através de Moisés, né, para o homem. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, né? Então, imagine a cena, né? Deus traz toda a sua criação, possivelmente essa criação, esses animais estão vindo em pares, né? Então a leoa com o leão, o tigre com a tigra, o elefante com a elefanta, o cachorro com a cachorra, o passarinho com a passarinha, né? Então vem todo mundo e Deus no seu poder e majestade, né, o seu domínio sobre a criação, chama todos os animais à presença de Adão, e aí ele percebe que ele está só e não há nenhum semelhante a ele, né? Função. E aí, nesse trazer, no versículo 19, Deus então que diz que dá uma função para Adão. Dá uma função e diz, olha, dê nomes a estes animais. Tudo que você disser, este será o nome deles, né? Então, diante dessa perspectiva aqui, a gente entende que o homem foi feito já com o seu intelecto formado, né? O homem já foi feito com o seu intelecto decidido, formado, ele não evoluiu, ele tinha plenas capacidades e criatividade, mesmo que
de forma inocente ainda, com pouco tempo de existência, a sua mente já era madura, ele já tinha raciocínio e criatividade para desempenhar a ordem de Deus, que é dê nome aos animais, né? Estamos falando do primeiro dia da criação aqui. Então o homem ele é criado e já recebe uma função logo em seguida, né? Então ele nomeia os animais, distingue-os, categoriza, né? Então, ó, essa é a zebra, esse é o leão, esse é o hipopótamo, esse é o rinoceronte. Imagina a criatividade para, de acordo com todas as suas funções. A palavra, a gente entende que ele observa os animais, né? Olha o que eles fazem e começa a assimilar o seu nome, a sua função em si, né? Então, essa capacidade cognitiva do homem já estava presente ali no primeiro dia da criação, quando o homem chega à presença de Deus e Deus dá essa função para ela. E aqui a gente retoma um pouquinho essa característica de nomear, né? Então, nomear, ele tem essa característica de domínio, assim como na cultura do Antigo Oriente, né? Diante disso, o homem está aqui expressando o domínio que ele tem sobre toda a criação que foi delegada por Deus através do seu sopro de vida, sua imagem e semelhança, para que ele domine através da criação, né? Então o homem aqui, ele começa a exercer o seu domínio sobre a terra, né? Então Adão nomeou, e a palavra de Deus nos diz, e isso foi o seu nome, né? Então, como representante de Deus aqui na terra, para dominar, e assim ele o fez, e o nome que ele deu, este é o nome que nós conhecemos até hoje. Claro, distinguindo bastante os nomes, questões de línguas e tudo mais, mas os nomes foram dados pelo nosso ancestral comum, Adão, primeiro homem criado por Deus, né? Então começa aqui, Adão começa a exercer o seu mandato cultural, ou seja, criar uma cultura. Então, quando ele se refere a um animal, ele chama pelo nome que ele mesmo deu, expressando o seu domínio, né? Criando uma cultura, dando nome aos animais. Então ele começa a criar esse mandato cultural, começa a criar esta cultura diante de tudo aquilo que Deus ordenou como seu representante aqui na terra, né? E então, no versículo 20, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Deus queria chegar a esse ponto para mostrar. Então, Deus falou assim para ele, ó, dá nome aos animais, ó, leão, a leoa, tal. E olha só, não há semelhante a você. Você está vendo que esses animais, todos impares, todo tem o seu correspondente, você não. Então, Deus aqui não está enfiando goela abaixo, ele está dizendo, olha, perceba, existe algo que eu ainda desejo fazer para completar tudo aquilo que eu já fiz, né? Algo que ainda falta. Perceba que eu tenho um plano ainda diante de tudo isso, né? Possivelmente os animais, como eu já disse, vinham em pares e Adão percebeu que não tinha ninguém que fosse o par dele, né? Coitadinho. Imagine ali no Éden. Ainda bem que foi por pouco tempo, né? Ninguém que fosse próximo, parecido, que ele completasse, né? Nenhum animal poderia completá-lo, né? Então, o animal não está à altura do homem. O homem, ele tem um desenvolver, algo maior do que aquilo que Deus criou através dos animais, né? Então, o homem precisa de algo mais excelente. E então, Deus parte para realizar o seu plano, versículo 21 a 23, para de fato criar a mulher após conscientizar o homem que ele havia essa necessidade, né? Então, o fez cair no sono. Esse cair no sono, né, e
O versículo 21 diz isso: então o Senhor fez cair num sono pesado, um sono profundo, e este adormeceu e tomou então Deus a sua costela. Esse cair no sono não tem uma interpretação simples e nem direta, a gente não estava lá presente, então o que nos resta aqui é conjecturar um pouco, imaginar como é que foi, né? Então, aparentemente, Deus queria que Adão não se sentisse desconfortável, se sentisse dor, sentisse nada que o fizesse se arrepender de tudo isso. Então, aparentemente, temos aqui a primeira anestesia da humanidade. Deus faz cair no sono, né? Para fazer então essa cirurgia, né, entre aspas aqui, essa cirurgia de retirar então a sua costela. E a palavra de Deus diz que ele preenche com carne depois esse mesmo lugar que ele tirou, né? Então a matéria-prima para que ele soubesse, né? Então, o segundo aspecto que a gente pode ver a respeito desse cair no sono é que, de fato, o homem não teve participação alguma no processo da criação da mulher. Ele estava inconsciente naquele momento. Deus é quem fez toda a obra, né? Por mais que ele fornecesse ali a matéria-prima, foi Deus quem fez toda a cirurgia e planejou tudo isso ali naquele momento, né? Então, o homem não teve participação nenhuma naquele momento e na criação da mulher. Isso é importante porque a gente aprende algumas lições aqui. A primeira delas é que, para ficar claro que a mulher não é uma feitura do homem. Ela foi feita para o homem, mas foi Deus quem fez, né? Para que o homem não tenha domínio sobre ela, ou seja, o homem não domina sobre a mulher, é Deus quem domina sobre a mulher, né? Segundo ponto é para que, como sua criação, para que não pisotear ou fazer o que ele quer com a mulher. Não, ele não tem participação nisso, ele não tem nada a ver, ele só foi a matéria-prima que Deus tirou para a criação da mulher. Em terceiro lugar, né, ele é igualmente imagem e semelhança de Deus, assim como a mulher. A mulher é igualmente imagem e semelhança. Assim como Deus soprou o fôlego de vida a Adão, aqui, ao tirar daquele que Deus havia soprado o fôlego de vida, ele transfere o mesmo material, o mesmo recurso para a mulher, ou seja, recebendo de Deus essa mulher a mesma honra, dignidade, o mesmo valor do que o homem, né? De formas diferentes, mas como semelhante, recebendo tudo aquilo que o homem também recebeu, né? Então, logo em seguida, então, o texto diz que Deus então retira essa costela de Adão, né? Em hebraico, essa palavra costela também significa lado, então ao lado, né? Então algo que está ao lado do homem, né? E após então retirou isso e cobriu com carne. E esse processo de formar a mulher, de tirar o osso, ele gera, vamos falar, nossa, deve ter sido algo espetacular, deve ter sido algo grandioso, deve ter sido algo fantástico, não é? Então Deus faz essa transformação daquele pedaço de osso na mulher, e algumas pessoas têm gerado um imaginário grande, uma curiosidade, algo que se destaca, né? Algo que gera hipóteses, ficções a respeito deste assunto. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma imagem que Matthew Henry, um teólogo inglês, fez, né? Ecoando os pensamentos de Agostinho do século IV. Ele falou a respeito desta criação então, da mulher, né? Então, abre aspas aqui, a citação é:
a mulher foi feita da costela tirada do lado de Adão. Não foi feita da cabeça para não dominá-lo, nem dos pés para ser pisada por ele, mas do seu lado, para ser igual a ele, para ser protegida por seus braços e perto do coração, para ser amada, né? Poético, bonito, belo, às vezes até um pouco demais para se falar a respeito e conjecturar de uma costela, né? Mas não deixa de ser verdade, né? Não deixa de ser verdade, por mais que isso não esteja expressamente descrito na Bíblia, todos esses detalhes, né? É muito a dizer, belo, poético e também verdadeiro, né? No versículo 23, então, após Deus ter tirado a costela e feito a mulher, a palavra de Deus diz que Deus traz a mulher ao homem, né? E no versículo 23 diz que Adão reage de forma inesperada àquela situação, ele fica maravilhado. E aqui, né, este verso 23, ele demanda em hebraico como se fosse um poema ali para aquela criatura que ele está vendo, né? Ele fica atônito. Em algumas tradições aqui, né, nesse versículo 23, diz eis a mulher, né, aqui no texto que eu li. Algumas traduções diz enfim a mulher, né, enfim a ajudadora idônea. Finalmente, né, esta é agora, esta sim, em uma versão, né, versão mais poética, não me lembro exatamente o nome dessa versão. Então Adão se maravilha nessa expressão, ao olhar aquela mulher que devia ser belíssima, né, porque Deus a criou, e enche os olhos de Adão, ele se completa, ele se contempla ali e fala, puxa vida, era isso que eu estava precisando, né? E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta se chamará varoa, porque do varão foi tomado, né? Então, ele se maravilhou com algo que o completava, com o deixava satisfeito, e louvou então a Deus por isso. Então, reflete o entendimento do homem sobre a mulher com duas possibilidades aqui a respeito dessa como é que ele sabia que Deus havia feito, retirado da sua costela, né? Então, esse entendimento a respeito disso, nós temos duas hipóteses aqui, né? A primeira delas é que ele, ao Deus ter dado um sono profundo a ele, ter dado algo... neste sono profundo, Deus deu uma visão a ele, mostrando tudo que ele faria naquele momento, né? E, de fato, é um pouco conjectura, mas, de fato, a possibilidade maior é que Deus havia contado, de fato, a ele, olha, eu fiz isso dessa forma, porque Deus tinha comunhão com o homem naquele momento, então ele contou tudo o que havia feito, né? Então ele se maravilhou e agradeceu a Deus e escreveu um poema, né? Então é feita da mesma essência, do mesmo material. A mulher é feita do mesmo material que o homem, né? Iguais, mas de gêneros diferentes, né? Em hebraico, varoa significa Isha, né? E o homem, o varão, é Eish, né? Se escreve com M na frente, Meish, mas se pronuncia Eish. Então, é a Isha que do Eish foi criado, ou seja, o mesmo radical, a mesma essência, é do mesmo local, é a mesma substância, né? De fato, a mulher, ela é a última criação de Deus, né? E ele se distancia da terra, né? Porque o homem foi criado lá no campo, o homem foi criado do pó da terra, né? No meio do campo, né? Então, essa ligação com o homem e a terra, ela é mais significativa, ela é mais
profunda, né? A mulher não, ela é mais requintada, ela é superior no sentido da sua essência, da sua forma de criação, não na sua superioridade, né? O homem, por sua vez, foi criado lá no pó da terra, a mulher foi de algo aperfeiçoado, distante, né? 1 Coríntios capítulo 11, verso 7, vai dizer que o homem, que a mulher então é a glória do homem, ou seja, assim Deus demonstra o seu completo amor, seu perfeito amor, sendo superior, no sentido da essência, né? Não é do pó da terra, mas é do própria criatura do próprio Deus, aperfeiçoada, refinada. Então, ele dá como auxiliador a esse homem para cumprir o propósito de Deus. Então, a Ishá, retirada do Reish, né? A varoa, completos, né? Formados da própria essência. Então, Deus, né, faz a mulher e o homem, ele contempla essa criação e faz com que essa mulher o complete, o satisfaça, né, de fato. E assim é com as nossas mulheres hoje, esposas, né? De fato, elas nos completam, elas nos auxiliam. Isso porque desde o início foi o motivo da criação delas, né? Então, na última parte aqui, já caminhando para o final, os comentários de Moisés aqui no versículo 24 e 25. Vale a pena retomar aqui que esse texto foi escrito nas planícies de Moabe, ali próximo ao Rio Jordão, em frente aos portões de Jericó, onde o povo haveria de fato de conquistar aquela terra, né? E aí Moisés é como se parasse essa descrição da mulher e virasse para o povo que estava ali diante dele e dissesse: tá vendo, gente? É por isso que há uma lei, né? Por isso que o homem deve deixar o pai e a mãe. Versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então, Moisés dá essa base da criação da mulher, dessa essência conjunta, dessa complexidade no sentido de se completar, né? De completar aquilo que Deus havia criado com homem e mulher e tudo mais. Então, a respeito disso, Deus ele inspira então Moisés a escrever a respeito do casamento aqui, né? Então, dando base para o casamento do homem e da mulher em tudo isso. Então, e a prioridade é essa, né? Então, vou falar um pouquinho de casamento aqui, que foi instituído aqui neste momento, muito antes da religião, ou seja, Deus planejou tudo isso desde o início. É uma instituição antiga, né? Então, Moisés reforça aqui que o casamento vai mudar a prioridade por parte do homem. Antes de casar, sua prioridade era os pais, morar com eles, cuidar dele, exercer então a sua primeira lealdade. E aí Moisés disse, deixará o homem seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Ou seja, a prioridade não são mais seus pais, sim a prioridade é a mulher. Após casar-se, a lealdade passa a ser à mulher e não mais aos pais, né? Por mais que isso não quer dizer desprezar ou esquecer, ou que nós estamos desobrigados de cuidar dos nossos pais, não. Mas a prioridade, então, é que o plano de Deus se cumpra, é priorizar essa nova família, né? Então, a falta de observar isso tem gerado muitos problemas na vida conjugal e muitas discussões hoje a respeito disso aqui, ok? Então,
Temos que ficar atentos a esse aspecto aqui. Então, unir-se-á a uma nova mulher. Então, significa uma aliança, um pacto, né? Então, quase que uma fusão de vida e de destinos e ideias. Então, tudo isso é o plano de Deus para a família, né? Então, é uma relação de profunda intimidade, harmonia, que deverá durar para sempre. Quando Deus fala uma só carne, né? Então, uma só carne, a gente não consegue separar. Então, durar para sempre, desde o início, essa é a vontade de Deus. Assim como se tivesse, assim como se estivessem separados e retornassem a ser uma só carne quando se casam, né? É aquela famosa frase que muitas vezes nós falamos, cheia minha costela, né? Cheia a mulher, aquela que me completa, né? Então o homem está incompleto até que encontra a sua mulher, encontra a sua costela, então se une novamente e forma uma só carne, de acordo com a criação, lá no início, com o plano de Deus, através do homem e da mulher, né? Moisés realinha o casamento bíblico, as heresias que haviam aprendido o povo, né, com os conceitos ali do Antigo Oriente, principalmente do Egito, né? Então define o propósito e instaura ali para aquele povo, naquele momento, olha, como se Moisés estivesse falando assim, olha, vocês aprenderam muitas coisas com essas nações aqui, mas Deus tem algo para ensinar a vocês e este não é o plano dele. O plano dele é que você se una, seja fiel à sua esposa, né? Então, diferentemente do Egito e de própria Canaã, que eles estavam ali, né, das 7 nações que envolviam Canaã ali, eles tinham muita facilidade em aceitar a prostituição, eram muito permissivos quanto a esses aspectos, né? A poligamia, o adultério, o homossexualismo, as bestialidades, ou seja, sexo com animais. E Deus institui assim, olha, os animais não estão à altura do homem. Tudo isso não pode ser banalizado, eu tenho um propósito com isso, que é fazer com que a minha herança de imagem e semelhança seja feita através desse homem, dessa mulher que tem comunhão comigo, em uma só carne, né? E isso é importante para nós entender que isso foi um propósito de Deus, um plano dele, né? Moisés quer preparar então esse povo e toda essa cultura que foi absorvida e que eles vão ter contato ali em Canaã, falando a respeito do propósito de Deus em tudo que eles vão fazer naquele momento, ok? Então, eu já estou finalizando aqui, verso 25 diz assim, a vergonha está sempre ligada, não havia vergonha a eles estarem nus, né? Então a vergonha está sempre ligada à culpa, ao medo, ao castigo a respeito dessa culpa de ter feito algo errado, né? Eles não tinham culpa, não tinham vergonha, porque não tinha nada errado, porque eles tinham pureza, estavam ali antes da queda, não havia impureza na vida deles, né? Então o pecado ainda não havia entrado nesse momento e havia inocência, né? Que se perdeu então após a queda. A nudez, outra coisa que nós entendemos aqui nesse texto é que a nudez é para o casamento, né? Onde há um pacto com aquela ou aquele que até o fim da vida, ok? Tem algumas outras lições que eu vou deixar aqui listadas no material, eu não vou conseguir avançar, tem bastante coisas aqui, já estão quase em 50 minutos de aula, mas que Deus abençoe você, que o Senhor possa falar contigo a respeito desse tema. Se houver alguma dúvida, eu fico à disposição, tá bom? Deus abençoe, um excelente domingo para você. Até mais. Tchau.